Então, senhores, brotei vídeo aqui de leve no canal. Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre um tema que o ouvinte pediu para patrocinar esse vídeo aqui, sobre esse tema, né? Que é, ele deu até alguns personagens, ele deu o Rush de True Detective, né? Ele deu também aquele personagem da série Justiceiro, e ele pediu para fazer uma conexão, no caso um link, um vídeo sobre isso, de como homens que acabam sofrendo meio que uma desconexão emocional com a sua própria humanidade e com a vivência que o cara tá sofrendo, né? E ele tem que achar aquele ponto de equilíbrio. Então ele deu esses personagens que estão ali meio que buscando o ponto de equilíbrio, porque, por exemplo, o Rust de True Detective, ele tem uma coisa interessante que eu não acho ele, na verdade, num ponto de equilíbrio. Eu acho que ele tá num ponto muito caótico, pra falar a verdade, porque quem viu a série, quem não viu, vai tomar spoiler, porque sim. E quem viu sabe muito bem o que eu tô falando. Dentro da série tem uma parte que ele tá tentando se infiltrar dentro de um grupo, e você vê que ele usa droga, que ele se infiltra como se ele fosse de fato parte daquele grupo. Então você vê que a entrega daquele cara, se você olhar de fora, se você olhar no aspecto de quanto ele produz, que se ele vai conseguir pegar alguém, se ele vai conseguir entender como aquele grupo funciona, é muito interessante. Ele parece ser uma pessoa muito funcional. Mas quando você para perceber, não existe nada de muito funcional no caso dele, porque é meio que ele tá tentando fazer o trabalho dele, mas ele tá sempre numa toada de autodestruição, né? E tem até uma coisa que eu gosto muito no Rush, uma frase que ele fala que ficou na minha cabeça ecoando um bom tempo, que é a seguinte frase assim: a consciência humana é trágica, é um trágico passo falso, acho que é isso, é um trágico passo falso da evolução. Então a consciência humana é um trágico passo em falso da evolução. Por quê? Porque a partir do momento que você tem consciência, você começa a balizar as coisas que você está fazendo, você começa a sentir ela com muito mais intensidade. Por exemplo, nós senhores aqui, nobres aqui de Belford Roxo, se eu chegar para você e falar, você tem o seu relógio biológico, obviamente você tem o seu relógio biológico aí, tá tinindo para você ter um boneco, se você não tiver. Ou se você já tem um boneco, pensa numa mulher, numa Stacy assim que você sempre sonhou. Pense nesses dois casos. E nessa situação, nesses dois casos, pro cara que nunca teve filho, aparece uma mulher com 3 bonecos e aparece uma mulher gostosa, novinha, pro cara que já tem filho. Na questão biológica, o certo é você pegar. Você vai ter ali acesso a mulher, acesso a filhos, ou a meter mais filhos, e vai rodar o seu relógio biológico como ele deveria funcionar de forma, entre aspas, normal. Só que a porra da consciência, o que ela fala? Ela começa a balizar as paradas que estão ali. Então você olha para uma mulher que é mãe solteira, se você tiver o mínimo de QI, né? Se você tiver a sua consciência intacta, você vai olhar e falar, porra, eu vou entrar no relacionamento com uma mulher com 3 bonecos, mano? Você vai falar, pô, não dá. Isso é uma coisa extremamente prejudicial. Custo, gastos, bagagem emocional, você começa a balizar esse tipo de coisa. E, como você tem consciência, você vai olhar para trás e vai lembrar de tudo que aconteceu com você, de tudo que você passou e que você não quer passar de novo. Só que um animal, ele não tem isso. Um exemplo, o louva-a-Deus. O louva-a-Deus macho vai lá querer fecundar a fêmea. O que acontece com o louva-a-Deus? Ele é almoçado, porra, depois do sexo. Agora bota uma perspectiva de nós seres humanos. Toda vez que você fosse copular com a mulher, você teria certeza que você ia passar teus genes pra frente. Mas você ia perder a vida. A tua consciência, por mais que teu biológico falasse, vai, faz isso aí, passa teu gene pra frente, a tua cabeça ia falar, meu irmão, não quero isso aí não, parceiro. Viúva negra, eu vou transar com a mulher e vou morrer logo em seguida. Então, a consciência, ela de fato ela chega a ser uma coisa antiproducente para a própria natureza do ser humano, de reproduzir, de procriar, de ter cada vez mais reprodução daquela raça, daquela espécie, mais e mais, de uma forma doentia, como acontece com os animais, né? Isso é uma diferença que chega a ser um pouco conflitante, até com a própria questão da conexão de sobrevivência de passar o quando eu falo sobrevivência,
pense em passar o legado para frente. Então começa a entrar muito em conflito, ao ponto de que nós chegamos a uma situação que muitos homens não estão querendo ter filhos. Não só no Brasil, não só vocês, não só eu, mas você olha o mundo assim o mundo ocidental, de forma geral, as pessoas estão muito mais redutíveis em ter filhos. Então isso já fica muito explícito de como a própria evolução ela esbarra com a consciência do ser humano. E dentro da série tem dois personagens, né? Você tem ali o Rust e você tem o Martin Hart, né? E o curioso que, pelo menos na minha perspectiva, os dois personagens se passam da seguinte forma. Você tem o Rust ali, que é uma coisa que eu particularmente prefiro. Você tomar porrada de uma vez, que é a seguinte coisa. Dentro da série ele perde a filha, né, de uma forma trágica. Ele acaba entrando num estado de luto, mas é um luto, niilismo, um vazio extremamente absurdo, ao ponto de que ele tem um certo nojo da sociedade por ter suas convenções sociais. Então ele sente nojo de religião, ele sente nojo de convenções sociais, ele sente nojo de tudo isso porque na cabeça dele tudo isso é tudo um arranjo da consciência para conseguir lidar com a vida. É um coping de certa forma. Então ele tem essa coisa de como ele tomou um choque muito forte, rápido, foi um golpe muito duro e direto. A porrada nele foi muito forte, ao ponto de que ele já totalmente foi destruído mentalmente ali. Só que o Martin é muito pelo contrário. Ambos tiveram uma vida de merda. Quando eles começam a ter conflitos, fica nítido que viram muita merda, tem uma vida de merda em um certo nível. Mas como o Martin teve como eu posso dizer, golpes mais espaçados, não foi uma porrada direto que ele tomou mais de formas homeopáticas. Então, imagina da seguinte forma, quem gosta de UFC vai saber o que eu tô falando. O cara fala pra você assim, ó, você vai entrar no ringue com o John Jones lá, ele vai ter 5 minutos ali pra te moer na porrada. Você pode sair morto, é um caso, você pode sair morto, mas provavelmente você vai sair vivo. Vamos colocar numa perspectiva que você saia vivo, que nem eu nem você sairíamos vivo desse ringue se ele tivesse 5 minutos pra porrar a gente sem parar. Mas vamos colocar na perspectiva que você teria e eu teria. Você prefere tomar aquela porrada de 5 minutos ali e nunca mais, tomar aquela surra que tu vai ficar acamado por meses, ou você prefere durante tempos espaçados na sua vida, você ter durante 20 segundos ele brota, ele spawna no meio da sua frente, te come de porrada durante 20 segundos e vai embora. Na lógica da sociedade, os homens eles são separados assim. Ou ele tomou uma porrada muito forte, muito cruel, e aí você vai ter vários tipos de casos. Divórcio, família zoada, alienação parental, situação financeira colapsada e um monte de outras coisas que podem acontecer na sua vida, que pode ser um golpe de forma abrupta, né, que toma um porradão, ou pode ser de forma paliativa. Um exemplo, talvez você tenha uma família que ela seja zoada, mas ela só dê merda, só dê briga, só dê caos em situações específicas. Então o golpe não é tão duro, mas a longo prazo aquilo vai te fazer ficar doente até o momento que você explode, até o momento que você chega na situação do Rust, né? Só que demora mais. E aí fica naquela, qual você prefere? A porrada logo para você morrer ou sobreviver, ou paliativo até você vai ter mais tempo de vida, você vai ter mais tempo de, digamos assim, um psicológico mais sadio, mas com o passar do tempo ele vai se gradativamente se destruindo, sabe? Dilacerando aos poucos. Eu particularmente prefiro a porrada seca, talvez porque eu tomei isso na vida vivendo no Rio de Janeiro. Então você vive no Rio de Janeiro, você vive naquele ambiente do Rio de Janeiro, pelo menos, sei lá, 2 vezes que eu tomei essa porrada na vida, foi bem abrupta, então eu já acordei na hora. Só que tem pessoas, por exemplo, até amigos assim, que foram tomando essa porrada devagarzinho e gradual, e o cara não percebe que ele tomou uma porrada. Que ele toma uma aqui, ele se recupera, ele toma outra ali e se recupera. Então,
ambos acabam ficando disfuncional. Só que existe uma diferença de tempo e de como você vai reagir àquela porrada, né? Então, basicamente, essa seria a diferença entre os dois personagens e a dualidade deles ali de estar em guerra e em paz a todo momento. Porque você vê o Martin, uma hora ele tá em guerra, uma hora ele tá em paz. Uma hora ele tá em guerra, uma hora ele tá em paz. Aí você vê o Rust tá em guerra até o momento que ele, no final da temporada lá, que ele consegue ter um alento ali e finalmente superar o golpe, que foi o trauma de perder a própria filha, né? Só que o caso que eu até acho que aconteceu com esse ouvinte, que ele é pedagogo. O ouvinte é pedagogo. Aí o ouvinte pedagogo, ele tá num ambiente extremamente hostil para homem, cara. Extremamente hostil. Eu acho ele maluco, eu acho ele insano, mas eu reconheço que pelo menos ele tem bolas que ele conseguiu sustentar esse período fazendo esse curso, né? Só que é aquilo, cobrou um preço pro cara, provavelmente cobrou. Ele não falou isso pra mim, mas provavelmente eu sei que cobrou um preço pra ele muito alto. Que você tá nesse ambiente, aí você começa a entrar numa questão de psicopatia funcional. Que clinicamente não é respeitada essa ideia, né? Mas eu digo mais no ambiente sentimental existencial, sabe? Porque, por exemplo, o psicopata, ele é característico dele que ele não tem sentimentos, ou ele conseguiu colocar o sentimento dele numa caixinha pequenininha que só espaços, lapsos assim pequenos que ele consegue dar para alguma pessoa. Um exemplo bom disso é o Stalin, né? O Stalin, mas o Stalin, na verdade, quando ele era pequeno, ele foi atropelado por uma carroça e dizem que dali ele ficou meio biluto até da cabeça. E ele era extremamente psicopata, então tem coisas que às vezes ele tava num local, sei lá, ele tá falando com alguém da Geórgia, coisa do tipo, aí ele soltava umas piadas de meio de assassinar o cara, umas piadas tipo assim, que você não faz num ambiente político e que tá todo mundo estressado, sabe qual é? Você dá pra fazer uma piada extremamente psicopata naquele ambiente. Só que essa psicopatia funcional é muito bem vista no Rush, né? Porque você vê que a todo momento ele denota uma parada de... Porque parece que ele é uma pessoa melancólica, mas eu não vejo tanta melancolia, né? Eu vejo ali que o cara literalmente apagou os sentimentos dele. Então ele não tem mais sentimentos, ele não consegue, ou tá numa caixinha tão pequena ali, em comparativo com o Stalin, que era pouquíssimas pessoas que ele tratava bem, que ele gostava. Era raríssimas essas pessoas. Agora eu não vou lembrar quem são as pessoas, mas ele tinha algumas pessoas em torno dele que ele conseguia ter o mínimo de sentimento, né? Mas é uma coisa do pessoal do leste europeu, que eles são meio frios, né? Meio sem sentimentos. Mas você percebe em toda a série, na primeira temporada, né, que é a melhor temporada que tem, que o Rust, ele sempre tá ali vendo, então você vê ele, você observa ele indo no culto católico, ele observando um caso de uma jovem que foi morta, observando as coisas, ele dificilmente ele consegue passar um sentimento de que ele é um ser humano, sabe? Que ele tem uma consciência e com essa consciência conseguiu impelir nele um tipo de sentimento de empatia com alguma coisa. Você vê muito dificilmente isso acontecendo. Ele está empenhado em executar o trabalho dele. Tanto é que dentro da série tem aquele caso onde ele tenta se infiltrar, ele começa a fazer um monte de merda, se drogar, fazer um monte de coisa, totalmente alucinado. E você percebe ali que ele não tem absolutamente nada a perder. Por quê? Ele ligou esse modo psicopata funcional, abdicou dos seus sentimentos, e ele só consegue executar as paradas que ele tem que executar de uma forma com um propósito. Então, ele tem que encontrar um grupo de criminosos de uma seita satânica. Ele vai fazer isso. Qual é o preço para fazer isso? Não importa. Ele não tem família, ele não tem esposa, ele não tem filho. Filha, no caso, né, que a filha dele morreu. Ele não tem amigos, ele não tem um caco de vidro, uma mulher, uma amante por aí, para ele poder ficar ali tendo o mínimo de sentimento e medo de fazer merda, não. Ele simplesmente está naquele modo de psicopatia funcional. E graças a isso, ele consegue fazer coisas que geralmente pessoas normais não fariam para poder executar o seu plano, né? Por isso que dá a sensação de que quando a pessoa está assistindo a série,
de que o Rust é um cara funcional. Mas ele não é funcional, ele é um cara caótico, ele não tá nem aí se ele vai morrer, se vai dar merda, se vai prejudicar um monte de pessoas. Algumas vezes ele pensa nisso, mas depois ele volta a fazer o que ele tem que fazer, porque ele já tá em um aspecto existencial, emocional, totalmente deturpado, totalmente zoado, e que não vai ter volta. Só na série teve volta, mas em muitos casos os caras acabam não tendo volta. Eu já falei sobre esse caso um tempo atrás, que tinha no Rio de Janeiro, não na cidade do Rio de Janeiro, tinha uma cidade, cara, eu esqueci, não sei se era São Pedro da Aldeia, algum lugar assim no estado do Rio de Janeiro, que tinha um moleque de 15 anos que, quando ele descobria alguma coisa, se ele tava puto com alguma coisa, ele decepava a cabeça das pessoas com espada. Provavelmente ele viu isso em algum lugar e tentou reproduzir como um modo de mostrar que ele tem poder, que ele tem autoridade, né? Que ele é ruim. Isso é muito comum. Se eu não me engano, acho que isso é uma matéria essa semana falando que no Rio de Janeiro tinha uma facção que jogava bola com a cabeça das pessoas. Isso é muito comum no Rio de Janeiro, principalmente no começo dos anos de 2000. Então, teve esse caso desse moleque de 15 anos, mas geralmente quando o cara faz isso é um cara um pouco mais velho. Mas você vê um moleque de 15 anos cortando a cabeça dos outros com espada e as pessoas relatando que quando assistem isso, porque ele faz isso na frente de todo mundo, você não consegue ver nenhum tipo de humanidade naquela pessoa, já mostra um sinal muito grande que os sentimentos daquele cara já foi pro caralho há muito tempo. E até quando eu tava pensando em fazer um vídeo sobre os nice guys, né? Porque tu vê muito isso na gringa. Eu me peguei pensando na seguinte coisa. Eu falei, cara, olha só. Então você vê homens assim que são bonzinhos, né? São, os homens bonzinhos. Um homem romântico. Que leva flores pra mulher. Que sonha em ter uma família e ter um filho que tem virtudes numa sociedade de doentes. Que homem maravilhoso. Então, esse homem aí, dentro da sociedade, cara, e trazendo um pouco do Rust para nossa sociedade masculina, a gente vive numa sociedade que ela marginaliza a masculinidade, né? Porque, por exemplo, tem uma coisa interessante. Isso é uma coisa que eu escutei de uma mulher falando isso um tempo atrás. No Rio de Janeiro, as mulheres são conhecidas por serem basicamente homens, né? Homens de calcinha, de calcinha mesmo, mas com comportamento de homem, né? E aí, o homem carioca, ele vai para um lado feminino, em uma passividade, de aceitar isso e ser a mulher da relação. Uma coisa totalmente doentia que, cara, eu não aceitava isso de forma alguma, cara. Eu não aceitava, eu não aceito, eu nunca vou aceitar isso, cara. Nunca vou aceitar essa porra, cara. Pelo amor de Deus. Mas você vê esses caras fazendo isso, só que com o tempo, ele tentando ser bonzinho, tentando aceitar, tentando fazer as coisas pra mulher, vai meio que destruindo esse nice guy que tem dentro dele. Porque ele é humilhado, ele é trocado, ele é escrotizado, todas as formas possíveis. E você tem uma sociedade hoje, como ela vai contra a masculinidade, porque a mulher é aquela coisa. Se a mulher quer ser empoderada dentro da relação, ela tem que fazer o seguinte: não dá pra ter dois deuses, né? Só dá pra adorar um deus, né? Essa porra não é politeísmo. Então, se você só tem que adorar um deus, só um pode ser o macho na relação. Mas pra você conseguir ser o macho na relação, no caso a mulher, ela tem que podar o cara, tirar a masculinidade do cara, condicionar ele a acreditar que a masculinidade dele não existe. E aí você vai destruindo a masculinidade do cara e você vai gerando homens sem nenhum tipo de masculinidade. Mas dentro desses homens que não têm a masculinidade e que foram, de certa forma, punidos por isso, assertivamente, ridicularizados, tem todo esse tipo de coisa acontecendo com o cara vai para uma psicopatia meio que funcional e ele perde sentimento por mulher, irmão. Perde sentimento por mulher, perde sentimento por ter pena, por ter carinho, por tratar bem, e começa a tratar igual merda. E aí, o que acontece? Aí você chega numa situação, porque a mulher ela pede que o homem seja fraco, feminista, não sei o que. Quando o homem é isso, ela sente nojo. E quando ela vai procurar os homens que não estão nessa situação, que não aceitaram isso, como é que tu acha que os caras estão? Os caras estão, meu irmão, vendo mulher como se fosse bicho, como se fosse animal, como se fosse um ser que... papel higiênico que vai usar e vai jogar fora. É assim que os caras veem.
E aí elas começam a ver, caralho, mãe, fudeu, porque não tem homem. Por isso que quando você escuta a mulher falando não tem homem, é por conta disso. Porque os que se dobraram, elas têm nojo. Os que não se dobraram a elas são os caras totalmente arregaçados mental que escrotizam elas de todas as formas possíveis. De todo jeito de escangalhar o brinquedo chamado psicológico feminino, eles vão acabar fazendo. Isso aí é o preço de você tentar inverter os papéis da natureza, né? Você cria homens que nesse caso concordo com as mulheres, que não são homens, que é o beta, né? Minha cruzada é contra o beta. E daí você vê aqueles caras que foram para um nível de doença mental, de masculinidade tão grande, que eles não conseguem ver mulher como se fosse uma coisa a qual eles querem ter do lado, mas sim só um troféu que eles querem usar o máximo possível. Tanto é que aquele conceito dos caras que vão namorar com a mulher e fala assim, eu não me importo que ela tá me traindo, se ela for me trair, se eu descobrir, eu termino com ela. Mas se eu não descobrir, foda-se, tô traindo ela também. Por quê? Ele não consegue viver a relação masculina e feminina como se fosse uma relação. Ele vê ali simplesmente, eu tô usando essa porra, quando eu não quiser eu jogo fora, se eu ver que alguém tá usando, eu jogo fora também. É assim que funciona. E aí o ouvinte que pediu fazer esse vídeo, ele até usou o exemplo do Frank lá da série Justiceiro. Falou, pô, mas ele, na série, mostra uma parte que ele consegue ter o mínimo ali de apreço pelaquela mulher loirinha da série e tudo mais. Mas, cara, até os caras mais doentes, assim, em algum momento ele vai ter. Mas vai ser uma coisa efêmera, vai ser uma coisa rápida. Diferente que mostra na série, que ele tem ali vontade de proteger a mulher, de que ele gosta da mulher e tudo mais. Só que na vida real, um exemplo muito bom. Não sei se tem algum momento que tem pai alcoólatra, né? Mas todo relato de pai alcoólatra é assim. Eu já falei esse relato, não vou falar de novo, vai ficar chato já. Mas eu dei um relato de que eu tinha um amigo que o pai dele era alcoólatra, né? E padrasto. O padrasto dele é alcoólatra. E o padrasto dele, quando não tava bebendo e porrando ele e a mãe dele na porrada, de vez em quando eles tinham um final de semana que o cara chegava, tava sóbrio, tava de cara limpa, montava a churrasqueira, fazia o churrasco, botava a musiquinha, todo mundo sentava, comia ele de boa, e aí no final de semana calmo. E aí esse moleque, nesse momento, ele pensava assim, ele não me falou isso, mas deu a entender, né? Ele fala, porra, cara, o cara me bate a semana toda, mas chega um final de semana aleatório que o cara tá de boa, tá tratando minha mãe bem, tá me tratando bem. Porra, ele não é meu pai, mas eu sinto que ele é meu pai, porque ele tá sendo a figura masculina. Então, de vez em quando, essas pessoas que estão nessa coisa extremamente disfuncional por conta de um trauma, elas conseguem ter ali um mínimo ali voltando de humanidade, porque alguma coisa boa aconteceu na vida deles, ou ele teve um lapso de memória de alguma coisa afetiva e ele tá um cara um pouco mais tranquilo. E aí o cara consegue voltar pelo menos um dia para ter um dia calmo, mas depois sempre volta aquela mesma mentalidade de guerra, né? Então não tem muito o que fazer. Mas, como o ouvinte até perguntou pra mim assim, pô, Epifania, mas os homens desse caso que tomaram essa porrada igual o Rust e estão fudidos mentalmente porque entraram no meio que numa psicopatia funcional, como o cara se recupera? Como o cara lida com isso? Então, e eu falo com uma pessoa que tomou essa porrada. Você tomou essa porrada, você não volta mais ao normal. A gente perdeu alguma coisa, cara. A gente perdeu alguma coisa que a gente nunca vai... O maior erro é você tentar achar que uma hora você vai conseguir fazer com que você volte àquele seu normal, volte a ver a vida com uma certa cor, como você via no passado, porque você não é mais aquele cara do passado, você teve outras experiências, você já tem uma outra vivência, você tomou uma porrada, você não volta mais, tá ligado? É que nem quando alguém tem algum infarto, um AVC, uma coisa do tipo, o cérebro dá uma desligada e uma parte do cérebro do cara morre ali, ou o cara que tá tendo infarto, uma parte do coração. Então, você não vai voltar a ser como era antes, não tem como. Mas você viver aquela vida de forma totalmente no caos, igual o Rust, vai te levar à morte. Porque você está num ambiente, como por exemplo o ouvinte que é pedagogo, o cara está num ambiente lá cheio de mulher, só mulher maluca.
Beleza, ele vai se formar nessa faculdade, mas ele vai continuar trabalhando no meio de onde tem um monte de mulheres malucas, e a todo momento ele pode se fuder de alguma forma. Porque a vida é basicamente isso, não tem como correr, sabe qual é? Não tem como correr. Beleza, ele tá numa profissão que é muito mais perigosa? Tá, mas não tem como ele correr disso. Em algum momento ele vai ter que lidar com isso, mas cultivar essa ideia de que você pode ser disfuncional emocionalmente ou existencialmente e conseguir ser produtivo é muito perigoso, cara. Porque a longo prazo você não vai conseguir manter isso. Porque, por exemplo, cara, eu ia citar um gerador de conteúdo aqui, mas eu não vou citar não, cara, porque eu cansei de citar esses caras ficam putos com isso, mas imagine que tem um gerador de conteúdo que ele tomou uma fraude de paternidade. Vamos botar aqui numa questão mais, como posso dizer, uma fanfic aqui. Imagine que tem um gerador de conteúdo que ele tomou uma alienação parental, perdeu a filha, aí o cara começa a beber, e você sempre vê o cara meio que alcoolizado. Então, quando você toma uma porrada dessa, a primeira resposta, cara, que você tem que procurar é encontrar a cura e aceitação, porque você nunca mais vai voltar a ser normal. Não vai voltar a ser normal, cara. A porrada já aconteceu, tu já perdeu uma parte. Mas você tem que encontrar uma forma de não ficar nesse caos, porque esse caos ele puxa alguma coisa. Alguns vão puxar a bebida, outros vão buscar promiscuidade, outros vão acabar caindo em uma situação de depressão. Isso cobra um preço, porque essa psicopatia ligada a todo tempo, até aquela coisa da sociedade das máscaras, né? Você está sempre colocando uma máscara a todo tempo, você se torna um personagem de si mesmo, cara. Então, você perde a vontade, às vezes, de falar uma coisa que você pensa, de construir amizade. Então, por exemplo, teve... O que acontece? Às vezes as pessoas, quando elas tomam uma porrada muito grande, elas começam a botar muita máscara. Então elas começam a emular um monte de comportamento com um monte de pessoas para tentar tancar a convivência. Quando eu tomei a porrada, eu falei, não quero contato com ninguém, parceiro. Sai todo mundo, me deixa sozinho aqui na caverna, deixa aqui eu no quarto, em céu de quarto, deixa eu pensar o que eu tenho que fazer, depois eu volto. E assim se deu. Porque até essa coisa de você ficar colocando máscara, uma hora tu perde a tua identidade e você não sabe mais quem você é. E parece estranho falar isso, mas pensa comigo. Imagina que você tem sua opinião política, as suas ideias, o seu conceito de vida, e toda vez que você vai falar isso com alguém, porque você quer falar isso com alguém, você sente a necessidade de mostrar isso a alguém, você sente a necessidade de conversar isso com alguém. Você não quer ficar só preso na sua própria cabeça conversando com si mesmo. Então, você quer até escutar uma outra visão de mundo, você quer entender uma outra visão de mundo de uma pessoa. Só que as pessoas de hoje não estão em uma situação onde elas querem conversar, elas querem interagir, elas não querem, né? Essa que é a grande verdade. Então, o que acontece? Você começa a colocar um monte de máscara, você perde a vontade e o gosto de fazer certo tipo de coisa. Então, por exemplo, você é um cara que gosta, sei lá, de tecnologia, mas ninguém gosta. Aí você vai ver as pessoas do seu entorno gostam de, sei lá, de arte, cênicas, sei lá, qualquer merda desse tipo de pessoal de humanas. Aí tu começa a ter que ler livros daquela porra, de ver pra entender os assuntos e entrar no grupo pra fazer parte, pra se inserir ali, pra ter uma conexão, porque é obrigatório na sociedade. Você começa a consumir aqueles tipos de coisa, então você começa a viver uma vida da própria máscara que você colocou. E a psicopatia te força isso, essa psicopatia meio que funcional. Ela vai te forçando a você ser esse tipo de pessoa. E aí você perde a vontade de fazer as coisas que você quer, porque você está sempre ali no modo de se estressar a todo momento para se condicionar a conseguir prender essa máscara de psicopatia social na sua cara e conseguir interagir com todo mundo e conseguir viver naquele ambiente. Ou seja, você não vive mais a sua vida, você vive um ambiente. Então o cara fica com medo, o cara fala, poxa, eu não vou fazer tal faculdade porque só tem mulher. Ou não vou fazer, não vou falar sobre isso porque é um pouco pesado, é um pouco
é um pouco difícil porque as pessoas não gostam. Eu tenho que ponderar os meus gostos aqui porque senão são meio estranhos, as pessoas não vão gostar. Então o cara começa a fazer um monte de coisas que ele não quer, viver uma vida que ele não quer, que não é a realidade dele, e ele começa a ficar cada vez mais doente. Cada vez mais doente. Só que o cara que já tomou a porrada e tá nesse modo mais Martin, né? Que é o cara que tá ali de uma forma paliativa, em um momento ele tá com a máscara social, uma hora ele tira, ele só vai perceber isso lá na frente. O cara que tá com a máscara do Rust, que tá ali naquela coisa que ele tomou a porrada e ele surtou, ele não consegue em nenhum momento conceber que ele tá fazendo merda. Então, por exemplo, o caso do ouvinte, que é o pedagogo. O pedagogo vai lá e tá nesse ambiente de mulher, e aí ele condicionou uma persona só pra estar nesse ambiente. Só que ele vai estar nesse ambiente durante a vida dele toda, porque é a profissão do cara. E aí, o que ele vai fazer? Vai ficar assim a vida toda, exercendo isso a vida toda? Isso vai cobrar um preço muito grande, cara. Muito grande. É um preço que tu não tá preparado pra pagar. Então, tem toda aquela situação. Tem que buscar a cura. E como vai buscar a cura? Eu não sei, parceiro. Eu não sei, a vida é de cada um. Mas tem que ter aquela primeira... Mas a única coisa que tem que ter em mente é que você tem que aceitar quem você é agora. Você é meio psicopata funcional? Beleza. Você é assim. O que você vai fazer? Porra, eu sei que eu não posso ficar assim durante a grande maioria da minha vida e grande maioria do tempo. Então eu tenho que afrouxar isso com o passar do tempo até para eu continuar existindo. Senão, em qualquer momento desse você vai colapsar, vai desenvolver uma doença psicossomática ou vai entrar no mundo da bebida, das drogas, porque você não vai conseguir tancar e a tua existência vai ser engolida por esse trauma que você teve, a máscara da psicopatia funcional, e lá na frente você vai ser cobrado. Alguns vão ser cobrados de uma forma mais rápida, outros vão ser cobrados de uma forma mais gradual, mais longa. Aí vai do cara como ele vai conseguir suportar isso e o que ele vai fazer. A resposta eu não sei. Só que aí vem aquela coisa que tá até naquele livro, Notas do Subsolo, né? Sou um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. O que acontece? Como eu disse, o cara ele tem que conseguir encontrar... Porque quando você se prostitui, porque é uma prostituição você colocar máscara, até pra você ser funcional dentro da sociedade, você se sente sujo, cara. Você sente que você é uma puta. Porque você tá naquele meio daquelas pessoas... falando, exercendo uma personalidade que não é sua, mas faz parte, cara. Infelizmente faz parte. Só que tem muito... acaba acontecendo com muitos homens que... Tem caras que acabam se recusando a fingir. Então, um exemplo. O exemplo é os caras que fica... não, falei com a minha... Tipo assim, vamos dar um exemplo aqui. Na verdade não é um bom exemplo, mas eu vou explicar o porquê. Você vê lá o Wilker Leão lá. Ele tava puto na faculdade, né? Faz a faculdade de História. Acho que é a faculdade de História que ele faz. E aí, de repente, ele viu um monte de coisa de comunista, um monte de coisa desse tipo. E ele ficou puto. Então ele quis lutar contra aquilo. Claro que no caso dele agora, foi pela doença, foi daquela coisa de se recusar a fingir, né? Se recusar a ser um psicopata funcional. Ele começou a querer brigar com aquilo. Hoje em dia, na minha cabeça, quando eu vejo ele é um cara muito mais da situação de... Como posso dizer? De querer um cargo público, né? Vamos falar a verdade? Que é ali, vai bota o vídeo dele, ganha dinheiro, vai pegar um carguinho público. Tá bonito, né? E essa daí é a dica pra vocês aí que estão fudidos no Brasil. Pega um microfonezinho, vai pro meio da rua, fala um monte de merda contra comunismo, posta no Instagram, fica famosinho, mete a AdSense... Vai para um cargo público, zerou sua vida. A Cal é essa daí. A Cal hoje em dia é essa daí. Você acredita nisso? Não. Mas é aquela coisa. Tem os caras que fazem isso aí porque no começo eles acreditam. Depois vira só uma questão de arrumar dinheiro. E pelo ego também. Tem muito do ego também. Do cara acreditar que ele tá fazendo uma coisa grande quando ele na verdade tá fazendo porra nenhuma. Mas aí a gente pode usar outro caso. Você tem o caso do Monark. O Monark tava lá falando as merdas dele no podcast dele. De repente ele toma uma paulada. Só que ele tomou a paulada e ele cansou de fingir. Ele se recusou
a ser como a sociedade pede a ele. Só que ao mesmo tempo ele ficou biruta. Um dia teve um vídeo que tava rolando na internet, como se fosse de um avião passando por cima das geleiras do Atlântico, lá do... Eu não sei se era do Polo Sul ou do Polo Norte. Aí, você olhando ali do céu, parecia que aquelas geleiras tinham, sei lá, 500 metros de altura. Só que não é isso, cara. A geleira não tem 500 metros de altura. Só que era um vídeo feito por IA. E outro dia eu vi ele falando sobre isso. Não, porque nas geleiras lá da Antártica, não sei o que, são mais de 500 metros de altura. Existe um muro ali e tudo mais. E tipo assim, eu tenho certeza que ele viu esse vídeo que eu tô falando pra vocês. Ele acreditou naquele vídeo e aceitou aquilo ali. Por quê? A partir do momento que você se recusa a fingir, você se recusa a fazer parte da sociedade e botar as máscaras sociais, tudo que as pessoas falam se torna meio que um veneno pra você. E aí que tá a merda. Por quê? Às vezes você vai encontrar pessoas que vão falar merda. E eu já cansei de falar, um dos caras que eu mais conversava no Rio de Janeiro era basicamente um milico que botava pessoas no saco na época da ditadura e hoje em dia é um esquerdista, e um cara do PSOL, um professor do PSOL que eu conhecia. E eram as pessoas que eu mais conversava no Rio de Janeiro assim, tete a tete, cara a cara. E eles falavam muitas merdas, coisas que eu não concordava, falava. Mas é aquela coisa, eu não tenho que ficar discutindo, ficar puto, porque tem pessoas diferentes de mim ou que estão cobrando uma coisa de mim. Quando eles cobravam alguma coisa, eu simplesmente ignorava e puxava outro assunto. Não ficava discutindo, não ficava dando palco pra maluco. Discutia coisas que realmente davam pra ter um assunto sadio. Só que quando você começa a entrar meio que nessa psicopatia funcional, e quando você sai dela, você tem duas opções. Ou você sai, você se recusa, se recupera, entende que o mundo vai te cobrar um pouco disso, você vai dar um pouco daquilo, mas você vai ter a sua personalidade, você vai ter o seu caminho. Ou você começa a entrar naquele modo monarca de que tudo é uma grande conspiração, o mundo vai não sei o que, vai acontecer isso e aquilo, as geleiras têm mais de 500 metros de altura, quilômetros de altura, que não sei o que. E aí começa a acreditar em um monte de coisa, tá ligado? Por quê? Tudo que a sociedade que ele odeia, que ele tem um revanchismo porque ele tomou um golpe muito grande, fala, pra ele tá errado. Então ele vai escutar tudo aquilo que a sociedade rejeita. Então, por exemplo, se tem uma ideia que toda a sociedade que ele odeia e que predou ele rejeita aquela ideia, a partir daquele momento ele vai aceitar aquela ideia, vai querer escutar aquela ideia. Porque ele acha que tudo que está fora daquela redoma, daquele conceito de sociedade que ele odeia, tá ali dentro, tudo que tá dentro dessa redoma pra ele não presta, mas o que tá fora, ele não tá nem aí se tá certo ou errado, ele vai escutar, ele vai entender entre aspas, e vai criar um conceito em cima daquilo ali como se fosse uma verdade. Então você vê um monte de loucuras, cara. E tinha um canal muito tempo atrás, cara, faz muitos anos, foi 7 anos, tinha um maluco que era muito esquizo, cara. Eu particularmente sou fissurado nesses malucos que acreditam em um monte de coisas estranhas assim e falo essas paradas aí que eu acho muito, muito interessante. Tinha um vídeo, cara, tinha um canal de um cara que era sempre assim num parque, em algum lugar, um cara magrelo, assim, com mais coroa, que ele falava sobre conspirações alienígenas, então toda vez ele puxava um assunto extremamente, tipo assim, sem fundamento nenhum, ele só pegava e falava. Aí teve um caso muito engraçado no canal desse cara. Tem um vídeo, não sei se vocês já viram esse vídeo, que pareceu na Rússia, que é tipo uma entidade grande meio que na fumaça, na névoa da Rússia, caminhando. Aí ele postou aquele vídeo no canal dele falando acho que uma coisa parecida assim: olha, não está dando para esconder mais, está tudo aparecendo, está tudo sendo mostrado, não dá para esconder mais a verdade e tudo mais. Aí o cara, um seguidor dele no comentário, falou: cara, não, esse vídeo aí, o cara falou até assim, eu sigo o teu canal, mas esse vídeo aí, cara, é um vídeo fake que foi feito, que é postado na internet. Aí ele postou assim no comentário pra esse cara, eu lembro disso até hoje, cara, falando assim: isso é o que eles querem que você acredite. Então, o cara, ele rompeu com a sociedade e ele começa a romper com a própria realidade. Então é muito foda quando você toma o golpe, você vai transitando sobre um monte de coisa. Então, tomou o golpe, começa a botar aquela coisa do psicopata funcional das máscaras. Mas se tu ficar muito tempo, tu adoece. Aí tu tem que conseguir se recuperar. Mas se tu não se recuperar, tu cai
numa visão de ter uma repulsa absurda da sociedade e ficar meio esquizofrênico das ideias. Então começa a entrar um monte de loucura que às vezes, cara, é um caminho extremamente torturante pro cara, tá ligado? É torturante essa porra. Porque ele vai saindo de uma coisa e vai entrando em outra. Vai saindo de uma coisa e vai entrando em outra. Vai se tornando uma coisa realmente tenebrosa, cara. Tenebrosa. Mas, de novo, eu não sei como resolver. Cada um que vai andar com as próprias pernas pra tentar resolver, né? Então, voltando ao Rust, ele tem até uma coisa interessante, que ele foi trocado de departamento, né? Ele foi para outro lugar, porque no último ele fez uma operação que deu merda, porque ele é totalmente assim, não liga pra nada, ele quer fazer a operação dele. E essa psicopatia funcional, ela tem muito disso de tomar aquelas decisões frias e precisas. Só que às vezes, cara, você tem que ter um atenuante de que você tem que ter sentimentos e você não pode ser totalmente um robô. Tem aquele conceito frio do robô, né? Você não pode fazer isso, porque isso vai te gerar um desgaste psicológico. Mesmo que você tenha fritado o processador dos teus sentimentos, aquilo com o tempo, pela tua consciência, vai te cobrar um preço lá na frente. E também com as pessoas em volta de você, né, na própria sociedade, né? Um exemplo muito bom que aconteceu comigo um pouco antes de sair do Bostil. Acho que no último Natal que eu passei no Brasil, eu tava morando relativamente longe da minha mãe e do meu pai, e tinha que passar um Natal com eles. Só que eu não gosto de Natal, cara. Eu não gosto de Natal. Não tem nada de bom. Porra, é chatíssimo. Eu só queria ficar em casa descansando. A semana de trabalho foi chata pra cacete. E eu falei, cara, vou tirar esse dia de Natal pra eu ficar em casa. E vou priorizar simplesmente a mim. Foda-se, entendeu? Foda-se. Eu vejo eles sempre quando dá. Eu vejo eles toda vez que eu posso. Então não tem por que levar esse sentimentalismo de, sei lá, passar o Natal com eles, entendeu? Aí, isso é o lado daquela coisa da psicopatia funcional, falando, faça o que você quer, seja frio, tome decisões frias, priorizando a você. Só que aí, de novo, aí o lado racional fala, cara, faz esse esforço de ser preguiçoso, vai lá e passa o Natal com eles. Beleza, aí eu fui e fiz. Porque se sentiram muito bem, eles gostaram pra cacete, é uma coisa que eles gostam. Aí meu pai de vez em quando me chamava pra viajar, e coisas que eu não queria fazer, mas eu fazia. Por exemplo, meu pai gosta muito de pescar. Meu pai me pôs pra pescar. E eu falo, pô, cara, hoje em dia eu já acho legal. No passado não achava não, mas as primeiras vezes que ele me chamou pra pescar, eu ficava pensando na minha cabeça, que merda eu tô fazendo aqui, cara? Tô no meio do nada, falando merda com meu pai e pescando aqui. Qual é a graça disso? Pra ele, é uma das coisas maravilhosas. Que, pô, ele adora pescar, uma coisa que ele gosta muito de fazer. Porra, tá com o filho dele fazendo aquilo ali, fazendo a coisa que ele gosta. É muito legal pra ele. Só que uma pessoa que tá na psicopatia, ela vai fazer isso? Vai. Ela vai tentar fazer isso? Vai. Em alguns casos ela vai tentar fazer isso porque ela fala, não, vai ser um benefício pra mim, pra continuar tendo relação boa com meu pai. Só que ela vai fazer de um modo sem tentar aproveitar aquele momento com os pais. E vai ser uma merda. Entendeu? Vai ser uma merda. Ele não vai se entregar. Ele não vai se doar porque ele já não tem mais o chip processador, né? Dos sentimentos. E aí acaba entrando numa situação onde tudo que ele tenta fazer é tudo racional, tudo bem feitinho. É como se fosse uma missão e um propósito. E suprimindo todas as emoções inúteis, digamos assim. E tem uma coisa interessante no final da série, que o Rust, ele tem um encontro lá com um cara, com um assassino totalmente animalesco, cruel pra cacete, e ele acaba sendo ferido e quase morre, né? E ele era um cara extremamente niilista, tipo assim, ele acreditava que a filha dele morreu, não existe nada, é vazio, acabou, morte, tudo é um conceito da nossa cabeça, até o amor da filha que ele tinha pela filha era um conceito da cabeça dele, que o consciente dele criou. Então ele tinha muito essa visão de que a mente, ela cria ilusões. A mente a consciência, ela vai criando certos tipos de ilusões para você ficar vivo. Então, vou dar um exemplo. Você que tem uma filha, você tá me ouvindo, tem uma filha. Você trabalha, aí você tá falando, cara, trabalho tá uma merda. Aí você fala, porra, mas tem minha filhinha que quer comprar uma bonequinha nova. Porra, tem minha esposa, ela gosta muito dela, que ela
porra, que eu tenho que dar um conforto pra ela me dá muito valor. Então, na cabeça do Rust, tudo isso era só um grande golpe da sua cabeça que não tinha sentido nenhum. Esse sentido que a gente dá às coisas é tudo uma ilusão da nossa cabeça. Então a natureza não tem beleza. É uma coisa bem niilista também. A natureza não tem beleza, nada tem valor, vida não tem valor, nada tem valor. Tudo isso foi um input da nossa cabeça falando, não, agora tem valor, você tem que dar valor a esse tipo de coisa. A coisa bem estilo Nietzsche mesmo. Aí ele chega, no final, quando ele é quase morto, e ele entra no estado de quase morte, ele tem uma experiência mística. E ele sente a filha dele, ele percebe que a filha dele talvez esteja viva no outro plano. E ele até fala, eu senti a minha filha, eu senti o amor dela, senti que há algo além disso, como se todo aquele amor que tivesse, que ela estivesse, está me esperando em algum lugar. Então ele tem esse momento crucial, aonde o niilismo dele morre. Não é que morre também, mas que ele consegue perceber que aquele tipo de vida que ele estava levando, aquele tipo de vida sem sentido e até mesmo muito cruel para ele mesmo, danoso para ele mesmo, era só uma fuga dele, entendeu? É meio difícil entender que seja uma fuga, porque ele, vamos botar nessa perspectiva, ele está reconhecendo como a sociedade é cruel, mas ele reconhecer como essa sociedade é cruel é meio que uma fuga para ele. Por quê? Se ele conceber que a filha dele tinha uma vida, tinha um propósito, a vida da filha dele tinha um valor, e ele tava dirigindo e teve um acidente de trânsito, a filha dele morreu, a vida é injusta pra caralho, tá ligado? A vida é muito injusta. Tirou a filha dele, de uma puta, de uma sacanagem de uma batida de carro, ele sobreviveu, ele preferia que a filha sobrevivesse se ele tivesse morrido. Então é muito injusto se as coisas tiverem sentido, se tudo tiver sentido. Se tem um Deus, se tem um sentido místico, é muito injusto pra ele, é injusto pra caralho. Então é mais fácil ele crer que tudo isso é uma ilusão, por mais paradoxo que seja. Não sei se vocês conseguiram compreender o que eu estou falando. Mas no final, o Rust, ele tem essa experiência e ele consegue perceber que em algum lugar a filha dele não está viva. Viva entre aspas, né? A filha dele está viva, o amor da filha dele ainda existe. Aquilo foi real, aquilo não foi uma programação maluca na cabeça dele que criou aquele amor, porque até na cabeça dele o amor era uma criação só da consciência, da biologia, é tudo como se fosse máquinas. Então ele conseguiu compreender que aquilo ali era de verdade. Quando ele viu no estado de quase morte, ele sentiu o amor da filha dele, ele conseguiu compreender que aquilo era de verdade. Aí é aquela coisa, né? Tem pessoas que vão achar uma merda, tem pessoas que vão achar foda. Aí vai muito da pessoa que assiste a série e consegue ter esse sentimento. Eu acho a primeira temporada magnífica, eu acho os dois personagens muito bem construídos, tanto é que as próximas temporadas tem um abismo de diferença entre elas com a primeira temporada, né? Mas aí, voltando à situação de nós, meros mortais, que não estamos no mundo da ficção, quando a gente sai dessa situação, dessa psicopatia funcional, existe o risco de você já ter perdido tudo, tá ligado? Um exemplo. Eu não sei se aconteceu com algum de vocês, mas já começa a acontecer com algumas pessoas da minha idade, que às vezes eu tô conversando com... Eu tenho um amigo, não sei se eu já falei sobre esse relato aqui, eu vou até falar de novo. Eu tenho um amigo, pra quem viu os vídeos do Histórias Carioca vai saber o que eu tô falando, que é o olho azul, né? É o que a gente fala, que a gente brinca que é o Shed que é o beta no corpo de um Shed, né? Que a cabeça, o corpo do cara, a genética do cara é de Shed, mas a mentalidade dele é de um beta da pior espécie. Esse cara, a mãe dele era literalmente, não é só, Fenia, você tá pegando pesado, literalmente uma vagabunda. É isso que era a mãe dele. A mãe dele era tão escrota que quando os amigos iam na casa dele, ela botava uma roupinha assim, aquelas roupinhas de dormir de mulher, ela metia aquilo ali, ia na frente dos caras assim pra ver que ela tinha corpão, ela era uma mulher, nunca achei ela uma mulher bonita, mas de corpo ela realmente tinha um corpo muito bom. E pra meio que instigar cara, que isso é nojento demais, cara. Instigar os amigos do filho, né? Não que ela deu a buceta pra ninguém, não tem nem relato disso não, mas ela gostava de se sentir gostosa, né? Isso que é a grande verdade.
o tipo de mulher ególatra e maluca que nós temos na sociedade. Mesmo que isso tenha detrimento o psicológico do próprio filho dela, né? Aí, essa mãe desse cara sempre foi assim. E o pai era aquele típico cara, sabe aquele Betinho que tem a condição financeira boa, mas aí colocou a mulher que era muito gostosa, mas tá escrito na cara da mulher, mulher para consumo da sociedade, mulher pública, gratuita e de qualidade. Então ele pegou e privatizou. Aí separou. Mas esse cara, ele sempre gostou dos outros filhos menores, dos filhos mais novos. Até hoje a gente não sabe por quê. Eu não sei se é porque eles eram mais parecidos, que eles eram mais comunicativos, gostavam muito de mulher, de farra, talvez seja por conta disso. Eu nunca cheguei a pensar muito nisso profundamente. Mas o pai desse cara, ele cagou pro filho. A existência desse filho dele era ignorada de todas as formas possíveis, cara. E aí, um tempo atrás, um pouquinho antes de sair do... Um pouquinho não, cara. Na semana que eu tava saindo do Brasil, esse moleque, eu fui na casa desse cara, que eu fui conversar com ele, né? Foi meio que aquela despedida, eu fui conversar com ele, trocar uma ideia com ele. Eu tava na casa dele tomando café. Aí ele começou a falar pra mim, mostrar onde o pai dele tava morando. O pai dele tava morando, cara, numa casa, aqueles barracão de madeira, tipo assim, que tu entra no barracão, é tudo feito de madeira e tem pedra ali, tipo assim, no meio do local, um monte de lixo jogado. Ele mostrou aquele barracão e mostrou as mensagens do pai dele, falando: ai, vem me visitar, eu sinto saudade de você, ai, que não sei o que. Ou seja, ele foi, depois que ele tomou uma porrada, o pai desse cara tomou uma porrada de ter uma mulher vagabunda que ele teve um relacionamento, e ele ligou aquele modo meio que um psicopata funcional, não queria saber dos filhos, só gostava dos filhos pra falar de farra, pra esse tipo de coisa, e pra meio que inflar o ego dele dando dinheiro pros filhos, pra mostrar que ele era um pai foda, que tinha dinheiro, tinha condição. E o cara acabou nessa situação. Aí ele ficava pra esse filho, pro Betinha, ele ficava mandando áudio, falando: ai, vem me visitar, sinto tanto saudade de você, eu te amo tanto. Aí esse cara nunca vai ter o mesmo final do Rust, né? De conseguir entender que, cara, existe amor. Quando eu digo amor, assim, entre pai e filho e tudo mais, em pessoas que você vai raramente ter conexão na sua vida, que você vai criar de fato um afeto, de que não é tudo uma ilusão, ou é tudo efêmero, né? Mas esse cara foi entender isso no final da vida. E aí, eu olhei dentro dos olhos, aqueles olhos azuis, né? Nos olhos azuis desse moleque, falei: cara, tu não sente nada pelo teu pai, não? Sentado assim, tomando café, olhando ele em pé, assim, falando comigo de braço cruzado, olhando dentro dos olhos dele, falei: cara, tu não sente nada pelo seu pai, não? Sei lá, tentar ajudar ele, tentar ficar com ele nesses últimos momentos, que basicamente ele tá quase indo embora, né? Vai morrer se ele continuar assim. Aí ele: não, simplesmente não. E tu vê que realmente ele não é nem ódio mais, sabe qual é? Era só nojo, era só explicitamente nojo que ele sentia do próprio pai. E aí tu vai vendo essa parada. Por isso que eu falo, enquanto você vai estar nesse aspecto de talvez muito caos, igual o Rust, ou tomando porrada e depois tomando porrada de formas homeopáticas, igual o Martin na série também, que fica fazendo merda, mas depois quer ser um pai de família, quer ser um cara casado, tendo uma família normal, e tendo uma garota de, sei lá, 20 anos, que é uma amante dele, que ele tá quase entrando num relacionamento com a amante, tá tentando se convencer que seria uma coisa boa, e fica fazendo essa merda porque ele tomou um golpe da vida, tomou porradas da vida, de forma homeopática. Então ele fica transitando entre o psicopata funcional e o cara normal. Esses dois caras, no final, quando eles desligarem essa psicopatia funcional e pararem de ser só meio que um cara, sei lá, um ser humano meio que só funcional, que consegue só fazer as coisas de forma estritamente frias, e ele conseguir entrar num viés mais sentimental, porque ele tá ficando velho, ele tá percebendo que a vida dele já passou, que ele não tem muita coisa pra ele fazer. Quando esses caras se arrependerem, ou você que tá me ouvindo, você se arrepender disso, de que você tá vendendo a sua alma por essa porra, por essa coisa de ficar metendo máscara sem parar, de ficar tudo sendo utilitarista, de uma forma que você não consegue ter apreço por ninguém e ter sentimento por ninguém, no final isso será cobrado, hein, irmão. Isso será cobrado. E não será cobrado alguém com um boleto na sua porta falando: paga aqui, paga isso aqui pra mim. Não.
vai ser uma porrada que você não terá como reverter. Então fiquem avisados. Valeu. Fim. Porra, o vídeo ficou longo, hein?